Vasco volta ao Z4 após tropeço do Botafogo contra a equipe do Goiás. Vamos falar também sobre gancho. Olha, o Jair pegou um gancho grave, 4 jogos de suspensão devido àquela agressão ao Luciano Juba no jogo contra a equipe do Bahia. Vamos falar também sobre um presente que mandou aí o querido Paier para um ex-companheiro de equipe dele, uma camisa do Vasco. Vamos falar de Ryan, que está sendo um dos destaques da Seleção Brasileira Sub-17. E, obviamente, vamos falar sobre Vasco e São Paulo, que passa a ser um jogo importantíssimo para o Vasco na próxima rodada. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado pela sua audiência, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente. Galera que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos trazer as informações do Vasco. Agora há pouco, o Botafogo enfrentou a equipe do Goiás. Inclusive, eu esperei esse jogo terminar para a gente trazer o vídeo de hoje. E o Botafogo tem um técnico que me lembra o Maurício Souza naquela campanha que o Vasco estava fazendo com o Zé Ricardo no ano passado. E aí foram contratar o Maurício Souza e quase a gente não sobe. Pois é, o Botafogo contratou lá o Bruno Lage. E o Bruno Lage não consegue fazer o Botafogo jogar. Os caras saíram perdendo pro Goiás, o que poderia ser muito pior, né? Só que o Botafogo, Tiquinho Soares, que estava no banco, virou o jogo, empatou o jogo, na verdade. Se virasse era melhor pra gente, a gente não entraria na zona, mas empatou o jogo. E o Botafogo empatou com o Goiás em 1-1. Com isso, vou até encostar um pouquinho aqui, ficou dessa forma a classificação do Campeonato Brasileiro. Você está vendo aí, o Vasco voltou para o Z4 com 26 pontos. O Goiás foi a 27 pontos. O Vasco tem uma vitória a mais que o Goiás, obviamente. Goiás enfrenta a equipe do Bahia agora pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco enfrenta o São Paulo. Ou seja, se o Vasco tem que torcer para que o Santos não vença a equipe do Palmeiras e para que Goiás e Bahia saia no empate e o Vasco faça o resultado dele. E aí a gente iria a 29 e sairia dessa situação. Então o jogo contra a equipe do Palmeiras, ou do São Paulo, Palmeiras jogando contra o Santos, né? O jogo contra a equipe do São Paulo passa a ser um jogo importantíssimo. O Vasco entraria na zona de qualquer maneira, porque o jogo contra a equipe do Bahia contra a equipe do Goiás, acontece antes do jogo do Vasco contra o São Paulo. Se empatar ou se qualquer um vencesse, o Vasco entraria na zona de qualquer maneira, já entraria no jogo contra a equipe do São Paulo na zona de rebaixamento. Então, o Vasco precisará aí agora fazer o seu resultado, torcer para que os concorrentes não vençam, né? Santos perca para o Palmeiras, para que Goiás e Bahia empatem. O melhor resultado hoje é um empate e a gente saia da zona e possa respirar um pouquinho. Lembrando que ingressos para São Paulo e Vasco estão esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. Agora só aí, já vi gente falando que tem cambista vendendo de R$200, né? Vergonha, né, cara? Torcedor não consegue comprar, mas o cambista consegue comprar, né? Nunca se resolve isso. Não diria nem só no Vasco, cara. No Brasil, não sei o que é que acontece. Os caras conseguem comprar ingresso brincando. Será que os caras são sócios torcedores de todos os clubes? Meu Deus do céu. Mas é isso. A situação aí para o jogo contra o São Paulo se torna um jogo ainda mais chave e a torcida vai ter que ajudar bastante esse elenco, levar esse time aí até a vitória contra o São Paulo, que aí será importante e faz com que a gente saia da zona, dependendo aí do resultado dos outros. Como eu falei, temos que torcer para um empate contra a equipe do Goiás contra o Bahia e uma derrota do Santos para a equipe do Palmeiras. Mas, enfim, o Vasco já está de olho no São Paulo. Teremos aí que ver qual a recuperação do Rossi, a recuperação também do nosso Gabriel Dias, do Capasso,
do Robson, do Eric Marcos, que estão na DM, né? No DM do Vasco, infelizmente. Hoje teve julgamento de Jair, né? O Jair foi julgado hoje pelo STJD, como a gente já tinha dito, por agressão. E aí a pena seria entre 4 e 10 jogos. O Jair pegou 4 jogos. Então o Jair está fora dos próximos 3, porque ele já cumpriu 1, dos próximos 3 jogos do Vasco. Contra São Paulo, contra a equipe do Fortaleza e contra a equipe do Flamengo. São os times que Jair não enfrenta. O Vasco vai com recurso. O Vasco tentou, de algumas maneiras, desqualificar essa questão de agressão, porque agressão, como eu falei, a pena mínima é 4 jogos. No mínimo, Jair ficaria 4 jogos. O Vasco tentou colocar isso como uma atitude antidesportiva. Só que na súmula está como agressão. Por exemplo, Medel está com uma atitude antidesportiva. Será julgada por esse artigo lá no STJD. Então, o Vasco vai tentar um efeito suspensivo aí, para fazer por meio de um recurso, para tentar desqualificar essa questão de agressão para o Jair, que tomou aí 4 jogos de suspensão. Cumpriu 1 e terá que cumprir mais 3. O Vasco vai tentar aí reaver essa situação do Jair. Olha, hoje a gente teve uma situação que quem acompanha as redes sociais, né, galera que gosta de acompanhar as redes sociais, pôde ver que o Dimitri Payet mandou um presente para esse rapaz aí, o Dória, atacante, zagueiro lá do Santos Laguna, do México, jogador que jogou com o Payet no Olympique de Marseille e recebeu aí esse presente do Payet. Ele inclusive agradeceu aí ao Payet por esse presente que mandou a ele aí, o Payet. Tomara que o Payet também faça intermediação. Traz o cara pra cá, rapaz, um bom zagueiro, né? Dória, que cresceu muito, jogou com o Payet no Olympique de Marseille e teve esse presente aí do seu companheiro, ex-companheiro, o Payet. O Vasco hoje teve representante na seleção brasileira sub-17. Rayan esteve junto com o Felipe Gabriel no gol. Ramon Lima, que é o técnico do Vasco do sub-17. E 5-0 lá em Itu. E Rayan marcou mais uma vez, tinha marcado no primeiro jogo, marca no segundo jogo. Foi o cara aí que fez o gol da partida também. Foram 5-0 aí, como eu falei, o Vasco tem 3 representantes: Rayan, Felipe Gabriel e também o nosso técnico do Sub-17, o Ramon Lima, que veio do Atlético Mineiro para o Gigante da Colina. Inclusive tinha algumas propostas para ser auxiliar técnico da seleção brasileira Sub-20, Sub-17, e hoje é o técnico do Gigante da Colina e esteve junto com Rayan e Felipe Gabriel. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Saudações vascaínas. Valeu. E é isso. Agora é jogar contra o São Paulo e sair dessa zona maldita mais uma vez. Tamo junto. Até a próxima.